eu espero que seja um ano bem produtivo no sentido de nós podemos materializar ou dar o pontapé inicial que seja, né, nesses projetos que estão na pauta aí da Rede Sinergia. Tá? Então, para mim é uma satisfação conhecer mais um salutogênico da turma, né, para a gente poder, então, continuar desenvolvendo aí essas ideias, tá bom? Legal por esse espaço aí no seu dia, para a gente se conhecer. Isso. Um pouco de sua história. É isso aí, né? Eu tenho 62 anos e já faz muitos anos, né? Desde os 20, 21 anos que eu venho perseguindo essa ideia de comunidade autossuficiente, né? Então, eu sempre tive em mente que o mais próximo que se conseguiu chegar disso foram os kibbutz lá em Israel, né? Então, já que o meu amigo Jorge aqui entende que ecovila é uma coisa que não deve ser usada, entendeu? Então não vamos usar esse termo. Vamos falar em kibbutz que fica mais chique, entendeu? Fica mais assim, né? Bom, de qualquer maneira, não é qualquer que seja o formato, né? O compartilhar o compromisso de cada um com o bem-estar das pessoas, né? O respeito ao meio ambiente, o uso racional dos recursos, né? Então, é o essencial, né? Que as pessoas possam ter uma convivência realmente dentro de um alto nível humano, né? E atualmente isso está sendo diariamente, sistematicamente combatido por essas forças aí que andam tripudiando a humanidade, né? Então, eu espero que nós tenhamos a oportunidade de dar um início, né, em algo concretamente para podermos, então, no mínimo, ter a experiência de como se faz e como que é a realidade dessa convivência, tá? E, ao mesmo tempo, nós termos a oportunidade, então, de materializar algo que exemplifique para a sociedade, né? Quer dizer, que dê à sociedade um norte. Ó, aqui, ó, é possível, tá? Tá aqui, ó, certo? Então, agora, quem quiser replicar, nós estamos aqui para passar para frente esse know-how, essas tecnologias, esses conhecimentos, né? E sempre interagindo de uma forma a disseminar o melhor que a Rede Sinergia tem a oferecer e que, obviamente, cada um de nós tem a contribuir. Ok? Legal. Gratidão por compartilhar. Da mesma forma. Um abraço. Muito bom, Miguel. E aí, Jorge? Ô, Miguel. Oi. É uma coisa que é importante, né? Que a gente descobriu, né, cara? Que as pedras rolam no rio, mas sempre se encontram ao decorrer do negócio, né, cara? Que o Ítalo aí é contemporâneo nosso lá do Oswaldo de Oliveira, né? Na verdade, teve a oportunidade de vivenciar aquela questão que a gente conta sempre para vocês, da laboriosa e tudo, né? Ele morava em São Paulo na época, né? E teve a oportunidade de estar em loco lá na experimentação, junto com o pessoal lá, disso tudo. Então, boa parte aí do que você trouxe no seu discurso já é um dia a dia do Ítalo, já é. Então, o quanto é legal, né, dessa experimentação, dessas idas, né, a gente encontrar e ver o quanto isso foi disseminado, né, essa disseminação que você trouxe, né, essa fertilização, né, do campo, vamos dizer assim, né, no sentido de levar a outros lugares esse contexto da rede, né, ver o quanto ela se dissemina, né. A gente, num papo de café da manhã, a gente começou a falar canalha, não acredito, não, pá, e aí tu vê, né, e aí é realmente o sentido da sinergia, né, de você ver que as pessoas vão vibrando nessa mesma energia, e mesmo que ela em algum momento esteja dispersa, depois ela começa a se condensar e vai se encontrando, né,
com esses polos que estão diversos, e quando você começa a conhecer as pessoas, tu, caraca, só podia ser, né? Ninguém chega aqui assim à toa, né? Então, o Ítalo já traz um pouco desse DNA, né? E hoje ele vai falar um pouco do que esse DNA aí trouxe nesse projeto lá que eles estão idealizando, né? Que eles estão trabalhando. Ele já conversou algumas coisas com a gente aí a respeito das experiências, das dificuldades que eles tiveram lá, né? Disso. E ele vai falar um pouco do Connect, né? O que eles conseguiram, já aí, vamos dizer assim, pela energia deles, né? Pela conscientização e o agrupamento que eles conseguiram lá de fazer, né? Então, hoje, eu acredito, né? Salvo algum engano, que é exatamente da gente ter essa oportunidade de ele partilhar aí um pouco do seu dia, sempre corrido, né? Porque ele também, como nós, faz 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? Acho que é uma característica de quem trabalha em rede, mas nos deu aí um pouco do seu tempo aí, dadivosamente, para poder trazer um pouco e enriquecer essa nossa experiência, né? E fazer esse match, né? Esse acoplamento, para que exatamente a gente possa trazer a materialidade, né? Juntar esse quebra-cabeça e fazer. Então, é legal tu saber disso, Miguel, porque, assim, como a gente costuma dizer aqui no Rio, né? Ele não veio puro não, tá? Ele já vem mandado, já, como a gente fala, né? Ele já vem embebecido já desse negócio e ele super, né? Ele não me deu procuração, mas eu acredito que ele super entende isso que você falou aí e acho que isso que é muito legal, né? Eu quis trazer essa fala para você, para mostrar, né, que às vezes a gente acha que está sozinho, é exatamente o que você terminou falando, né? Mostrar que, cara, ó, nós nos disseminamos, mas estamos juntos e aqui, ó, é possível fazer, né? E aí, nesse momento que você está enfraquecido, no sentido de que você precisa de algo para alavancar, você acaba encontrando outro elo perdido, né? Vamos dizer assim, e que aí se conecta, né? E aí se fortalece de novo e floresce, né? Então era isso que eu queria trazer aí, em cima da sua fala aí, sempre brilhante, muito dadivosa, né? Então... E um complemento... Ele não está vindo puro não, né? Um complemento que nós não precisamos ter a preocupação de criar algo para todos que estão na sociedade envolvidos com suas vidas, mas criar algo que seja relevante e que atenda aos anseios daqueles que também estão buscando isso, né? Porque as pessoas que estão buscando, como eu estava, como cada um de nós também, né, haverão de encontrar esses caminhos, né? Então, acho que a rede de sinergia, ela contempla essa busca, porque ela atende com seus propósitos, né, essa caminhada de cada um que está efetivamente, por questão de pensamento, sentimento, palavras e ações, está buscando um caminho diferente desse que a sociedade insiste em dizer que é o natural, quando na realidade não é, tá bom? É só isso para complementar aí. Show, Miguel! Legal. Vamos colocar o Ítalo aí no centro do palco aí, né, Ítalo? Para você trazer aí suas palavras, trazer aí suas considerações. Você sabe que você está aqui, estamos vibrando junto, né? Acho que é a melhor forma de falar isso. Então, entre amigos, né, entre pessoas que têm essa jornada comum, né? Então, acho que isso vai nos permitir aprofundar, né? Hoje vai ser um primeiro encontro. Como a gente falou, o Miguel vai te conhecer um pouco, mas daqui para frente muitas outras jornadas virão, né? E que 2022 seja um ano aí de muita materialidade, muita tangibilização, né? Vai com tudo aí, meu amigo. A palavra é sua. Bora lá. Hein, Jorge? Você falou do vibrar, né? E a conexão com a Lília, né? Vai só as conexões, né? Quando eu comecei a Connect,
Me preparei uns 2 anos, né? Eu ajudei a cuidar da minha avó e tal, e a minha avó faleceu, eu falei, agora vai, né? E me enfiei num sítio, 30 quilômetros da cidade, distante, né? E eu falei, vou começar aqui. Não tinha ferramenta, não tinha nada. Se pensar assim, só tinha área, né? Eu fiz uma troca entre cuidar desse espaço, né? E ter um espaço para desenvolver. E ali eu falei, eu vou somente vibrar, e quem for vai aparecer. E, cara, eu comecei, aí passou 15 dias, é muito do ambiente mais livre, né? Você confiar na vida, né? E acreditar, né? E ter não só um rótulo mental, ter essa segurança interna, né? E assim eu fiz. E lá foi um lugar que tudo começou, tal. Saindo de lá, que foi a pedra fundamental, eu encontrei a Lilian, né? E aí eu me mudei pro espaço que eu estou. Eu sempre falei nesses anos todos que dificilmente eu iria achar um parceiro. Racionalmente, assim, você fica pensando, pô, qual que é a pessoa que vai aceitar um ambiente extremamente dinâmico, né? E não necessariamente as coisas vão acontecer como você imagina, como você projeta e tudo mais. Então a Lilian sempre acolheu isso. E agora, nas últimas semanas do ano, né, quando eu voltei a trabalhar, ela comentou, eu participo de um grupo chamado Sinergia, não sei o que, tal, né? E eu, entorpecido aqui de ansiedade, de acelero, né? Corre para um lado, resolve um problema para cá e vai para lá e vai para cá. E aí ela falou, seria legal você conhecer. Aí, tipo, eu falei, será, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Ela falou, não, vou, vamos conversar, tal, né? E ela, nunca conversei com ela sobre o Oswaldo, sobre Laboriosa, né? Nada desses movimentos, né? A gente tinha esse contato diário, mais pelo afeto, pelo cuidado, né? Por uma visão de mundo, né? Mas não numa mesma linguagem que foi criada, né? E aí esse encontro, né? Essa sinergia, essa sincronicidade aí da gente se conhecer, né? E aí todos esses pontos, né? Convergindo, e com certeza cada um, né? Nesse movimento, com as suas experiências, com as suas validações, né? Mas a gente vibrando junto. Então, esse para mim é mais um reforço, né, de quando eu comecei a Connect lá, porque quando eu me coloquei nesse movimento, cara, é muita coisa, eu brinco, eu aprendi uma coisa nesse tempo todo, eu não sei muitas vezes de onde vai aparecer um problema, você projeta, acha que vai dar tudo certo, o negócio era mais difícil do que você imaginava, tem coisas que você acha que é mais difícil, o negócio é mais fácil. Aí a solução você também não sabe de onde vem, né? Enfim, só vai emergindo ali, né? E de tudo isso, né? A experiência interna que fica, que sendo assim, é muito mais leve, o custo energético para o coletivo é menor, né? E a velocidade de aprendizagem, de expansão de percepção e tudo mais. Então, isso diz muito de como é a Connect, né? A gente trabalha com alguns pilares, né, que são confiança, cuidado, né, muito de trazer um contexto de amor, né, porque quem ama, né, quando eu trago o contexto dos filhos, né, porque quando a gente tem esse afeto profundo, né, por nossos filhos, ou porque a gente gosta, a gente aceita aquele espinho, né. A gente tem uma resignação maior, a gente tem uma abnegação maior, né? Para os nossos filhos, muitas vezes, a gente tira um pedacinho da gente para eles, né? E isso não nos dói, não nos custa, a gente não entra em guerra por conta dessas situações, né? Guerras internas, né? E eu trago isso para as relações, né? Porque esse cuidado mútuo facilita, né? Que as coisas vão ganhando tempo para tomar forma, né? Elas precisam muitas vezes de energia, de recurso, né? E sem que, por coisas pequenas, a gente colapse por conta das nossas guerras, principalmente reforçando, né, as nossas guerras internas, tudo interno, né? E então a Connect nasceu nessa base, né, de confiar, né, e compartilhar, né? E a gente não compartilha se a gente não confia.
A gente não compartilha se a gente não acredita, né? Se a gente não tem essa fé que a vida vai propor pra gente, senão a gente acaba retendo por medo, por insegurança e por aí vai, né? E então a Connect nasceu com poucos conceitos, vamos falar assim, poucas teorias, mas muita prática nesse sentido, né? E ela é um projeto silencioso até então, porque parte dessas experiências que eu vivi em São Paulo, em outros lugares, né, eu trouxe, né, mas aí eu, Ítalo, né, saí de um contexto de querer transformar o que está lá fora, de querer colonizar o que está lá fora, de achar que o mundo tem que ser de tal modo, porque como você disse, Miguel, há diversidades e diversidades, né, e uma coisa que o Oswaldo falava, né, somos divergentes, né, e falar que a convergência acontece por outros caminhos, mas a diversidade é algo que está em pauta, né, e a atenção, né, porque se diverge a atenção, esse tensionamento faz parte, né, e quando a gente cuida corretamente desses tensionamentos, tudo caminha melhor, né. E então a Connect, né, eu abraço muito esse contexto da diversidade, mas procuro olhar sempre para dentro de mim, né, e para dentro de mim eu procuro sempre a minha melhor manifestação, que é o cuidado, o afeto, o amor, o compartilhar. E base da Connect é isso, né? E o restante é consequência desse movimento, né? E então, dentro dessas premissas, né? Aí surgiram vários empreendimentos, né? A Connect aqui nós produzimos alimentos em sistemas agroflorestais, né? Que foi o nosso primeiro projeto, mas depois isso foi derivando, né, para a gente montar espaços makers dentro da Connect, como ambiente de aprendizagem, né? Aí a produção de insumo agrícola, a gente estava iniciando projetos com inteligência artificial aqui para criar máquinas e tudo mais, então é o resultado de ambientes mais horizontais, onde as pessoas vão se empoderando, né, do que está acontecendo, né? E aí o resumo de tudo isso nesses anos, para não alongar muito, eu acabei quebrando o meu braço, a minha esposa teve uma gravidez de risco, aí vem todo os movimentos da vida, né? E eu perdi o movimento total do braço esquerdo, né? Aí acabei ficando 2 anos parado. E a Connect não morreu, né? Assim como aconteceu com a Laboriosa lá, as pessoas que trabalhavam aqui, que muitas pessoas dentro dentro da Connect Alimentos, que é da agrofloresta, muita gente chegou aqui sem saber pegar numa enxada, sem conhecer uma planta, né? E hoje eles tocam a vida deles de maneira autônoma, entregando cesta, produzindo, né? Então elas só se desconectaram daqui, mas seguiram a vida delas, né? E são várias pessoas, tem pessoas em Santa Catarina, aqui em Londrina tem vários, né? Que conseguiram um meio de vida alternativo e não necessariamente trabalham em empresas, né? Ou seguem as regras do próprio coração, né? E aprenderam, né? Ou expandiram a percepção sobre si, sobre o ambiente aqui junto com a gente, né? E as coisas ficaram em stand-by. Não falo nem que morreu, que evoluiu, que aconteceu tudo o que tinha que acontecer. As coisas continuaram acontecendo, né? E eu era um elo importante dentro desse contexto. A gente sabe que os iniciadores são importantes somente no início, depois, né? As coisas vão ganhando autonomia. Contudo, essa fase não tinha passado ainda, a gente estava no meio dela, ainda dependia um pouco de mim. E então é isso, né? Tem muita coisa aqui em stand-by. E uma outra coisa que eu acho que vale muito de como é a Connect, né? No meu processo também, não ter essa ânsia, hoje nem a ânsia de criar modelos eu tenho mais, né? Quando eu tinha 18 anos, eu era meio rebelde, assim, então eu fui trabalhar em empresas, né? E rapidamente lá se criou um contexto que não fazia sentido para mim. Fazer coisas que eu não gostava de fazer, trabalhar com quem eu não gostava de trabalhar e trabalhar nas horas que eu não queria. E detalhe, eu tinha capacidade para resolver problemas, eu era limitado pelos meus líderes de resolver problemas, né? Então eu trabalhava numa empresa de telemarketing
onde era da Speed, eu tinha que conectar uma pessoa em 10 minutos. E aí, aquele movimento das Casas Bahia, vendendo computador para o interior de São Paulo inteiro, muita pessoa com 60, 70 anos tentando fazer a primeira conexão do aparelho por telefone, nunca tinha visto computador na vida, e você tinha que fazer em 10 minutos, era impossível. Aí essas pessoas ficavam com 10, 15, 20, 30 rechamadas, né, porque eles derrubavam a ligação para não estourar o tempo e não resolvia o problema. E eu batia no peito porque eu queria resolver, ficava 40, 50 minutos e tudo mais, e fui criando soluções, né, do Windows, por exemplo, tem cores, né? E aí eu entendia qual a versão do Windows que era, e só por cores e por símbolos eu ia ajudando a conectar. Com essa solução, eles me mudaram para um cargo de gerente lá com 19 anos. Aí eu fui perceber que consegui compartilhar isso tudo para a galera, mas eu ainda era limitado para resolver o problema. E eles não queriam resolver o problema, eles queriam o dinheiro deles, né? Então, essa empresa, eu trabalhei uma única vez de carteira assinada, dei um pé na bunda, e falei, nunca mais eu trabalho num sistema. Não conhecia nem muito de anarquismo, nem muito do Oswaldo ou qualquer outra situação, foi mais por um movimento interno meu. Eu falei, eu consigo sobreviver por outros caminhos, né? E então não quero trabalhar, né, com líderes que eu não confio, com líderes que ditam coisas que eu tenho que fazer, que para mim ali naquele momento, ou em diálogo com outras pessoas, não faz sentido, né, passa pelo que é comum, pelo que é comunidade. E aí foi o divisor de águas da minha vida, assim, né, e esse foi um movimento interno mesmo. Ítalo não tinha outras informações, assim, então na época foi bem doloroso, né, porque foi uma situação que eu tive que encarar a mim, aos medos, né, como você vai sobreviver, como você vai ganhar dinheiro, né, e eu consegui, e aí tudo fez sentido para mim. E aí quando eu conheci a Laboriosa, né, aí é um encontro mesmo, né, um reencontro, né, aquela sensação de você não estar sozinho, né. E então a Connect tem esse movimento super natural, né, bem calmo mesmo, de deixar a vida acontecer, né. O que a gente tenta fazer é o nome da rede aqui, né, justamente por sinergia, né, mas não por imposição, por força, né. A gente cria muito ambiente de prototipação, de erro, e tudo bem errar, né. E a história da Connect esses anos todos é justamente isso. Tem muito contexto maduro aqui, porque eu criei muita facilitação para o que a gente chama de erro, né? Mas eu falo que é experimentação de si mesmo, né? A gente vai expandindo percepção e vai ganhando, expandindo competências, habilidades, capacidade de se relacionar, capacidade de se autoconhecer, né? De se aceitar, de aceitar a vida, de amar, e por aí vai. Então eu foquei nesses anos todos da Connect nesse ponto, assim, bem silencioso. Não me preocupei com o resultado externo, com dinheiro, com grandes construções, né? Embora tem muita coisa caindo de madura aqui, sim, materialmente, né? E é isso. Então, a história da Connect é mais esses conceitos que eu estou, até essas percepções que eu estou trazendo, que no dia a dia a gente faz mais através da prática, né? Que era algo que muito na época que a gente vivia na Laboriosa, né? Um pouco antes entre Laboriosa e Connect, eu tive uma percepção, também trabalhando numa comunidade em Itaquá, que hoje eu trago até esse conceito da economia do amor. Foi com uma senhora, e ela era analfabeta, trabalhava numa comunidade que era lá de Itaquá, e cuidava de muitas crianças. E uma dessas crianças que ela apoiou um dia virou médico e tudo mais, e aí, cara, ela dava muito dor de cabeça para esses filhos, né, que ela adotou lá, que ela cuidava. Ela levava muita criança para esse médico, né, e ele cuidava, e isso gerava até um transtorno para ele. Mas o que eu aprendi com ela, né, que o amor transforma. E ela
batia muito nisso. E ela falava, olha, ative o coração das pessoas, né? Com esse afeto, com esse cuidado, né? E ela trouxe esse exemplo dos pais. Olha o que os pais fazem, né? E lá, aí, refletindo sobre essas informações com o tempo, né? Eu fui olhando, quem são os maiores investidores do planeta? Não é banco, não é isso, não é aquilo, são os pais, né? Aí, com o tempo você vai notando, sei lá, as famílias que têm menos renda investem aí nas crianças de 200 a 400 mil. As pessoas que têm bastante dinheiro chegam a investir 12, 14 milhões, até uma criança ganhar autonomia, né, etc. Enfim, e as pessoas, e para esses pais, se a gente perguntasse para a maioria deles, né, você faria tudo isso de novo, né, a gente possivelmente diga sim, né, e a gente doa o nosso tempo, doa a nossa energia, doa coisas materiais, e detalhe, grande parte, quando ele ganha autonomia, grande parte do tempo dele, ele fica em outra unidade familiar, ele fica trabalhando, e ele fica pouco tempo dessa vida material com você, né? Ele vai viver os processos dele, né? E a gente simplesmente serviu a vida, serviu a ele que vai se beneficiar, e a gente mantém o grande elo é afetivo, né? E estatisticamente tem situações de, a gente vive hoje, economicamente ainda, os avós, os pais, né, ajudam muito os filhos financeiramente e tudo mais, né? Isso bateu muito forte dentro de mim na época, e aí quando eu vim para começar a Connect, eu comecei muito nesse contexto, né? De silenciar um pouco mais e através desse dia a dia cuidar mesmo, né, das coisas e construir de maneira colaborativa. Então esse é o resumo da Connect. E aí o que sai de empreendimento aqui, de projetos, a gente não tem agora algo, né, e tem algo que vai entrar em movimento de novo e vai se transformar, vai mudar, muita coisa já aconteceu, muita coisa vai acontecer, né? Oi. E é isso. Oi, Ítalo. Desculpe, galera, só nem a hora agora, eu tenho que voltar. Tá bom? Tranquilo, Miguel. Foi um prazer conhecer e nós continuamos conversando então nas próximas oportunidades, tá bom? Obrigado, Miguel. Um abraço, muito obrigado. Valeu, Miguel. Obrigado. Até mais. Até mais. Então é isso, galera. E a Connect está aí. Hoje eu vim pra cá, primeiro dia do ano aqui. Você tá aí na Lilian? Tô aqui na Lilian, na Connect. Esse escritório aí da natureza, hein? O cara, me chamou, algumas coisas que você falou me chamou a atenção, né? Já me chamavam naquele dia, continuam me chamando a atenção, né? Você fala muito na prática, né? Na experimentação. Eu tava aqui pensando, né? A gente também nasceu da prática, né? Da experimentação, inclusive, né? Agora, em alguma medida, eu pelo menos, né? Não posso falar também genericamente, eu pelo menos sinto falta desses mapeamentos de processo, nem que seja de processo, mas não que eu faça o mapeamento antes tentando descobrir como ele funciona, não. Eu me abstenho. Sim. Eu observo o fluxo, observo o que está acontecendo e aí mapeio. Tipo, não é o que vai acontecer. É em tempo real. Em tempo real, isso aí. Então, cara, depois que eu conheci o Trello, que é a ferramenta que eu uso para fazer isso, eu tenho feito esse mapeamento ostensivamente. E eu acho que, em alguma medida, para a gente entrar no processo educativo de rede, né, de passar conhecimentos, eu acho que o que abre os ouvidos das pessoas é o nosso resultado, é a nossa liderança, né, mas ela é expressa pelo resultado. A partir do momento que a gente vai tendo resultado, as pessoas abrem o ouvido, né, para ouvir, para poder observar, né. Agora, nisso que elas abrem o ouvido, é como se fosse assim, né? A gente solta a experimentação e depois dá o nome. Como é que a gente traduz isso, né? A pessoa tem uma vivência lá, maravilhosa, né? Ela pode estar falando sobre pertencimento, igual o Miguel falou aí, né? Depois que conheceu a rede Sinergia e tal. Só que ele não usa esse nome. O problema é que as pessoas não têm alfabetização.
nem emocional, como você falou aí, né? Sim. Toda uma elaboração sobre economia do amor. A pessoa, caraca, se ela nunca pensou nisso, ela acha que é uma parada externa a ela e não uma parada de sentimento, um cardio chakra. Aí começa a criar umas confusões, porque ela não tem nome, ela não tem símbolos para entender o que você está falando. Porra, e aí tem a alfabetização, vamos dizer, tecnológica, com as ferramentas. Tem a alfabetização organizacional, que é a metodologia O2, a metodologia orgânica. É muita alfabetização. Fala aí. Onde você conheceu o Renan? O Renan... Qual Renan? O Renan Carvalho. Ele não conheceu, não. Ele sabe... Ele sabe dos movimentos, mas acho que ele nunca teve oportunidade de interagir direto, não. Tive não. Porque a ligação foi mais pelo Júlio, né? Que fez pela parte de moeda, né? Que era uma coisa que o Alexandre sempre militou bastante, né? E aí o Júlio acabou conectando, mas nunca foi uma conexão direta, assim, não. Eu pelo meu viés, né, de projeto e dessa visão orgânica, que foi que eu fui cavar mais isso aí e me estreitar mais com o Renan, com o pessoal lá, mas foi mais ou menos nessa época aí, um pouquinho antes dessa época, porque como eu já vinha do mestrado, já com essa questão de governança e tudo, né, e a gente tem outro projeto que é o Renasce Cidade, lá em Santa Rita do Sapucaí, né, que como a gente falou. Então eu já vinha com essa questão já do modelo orgânico, né? Para a gente poder trabalhar lá. E aí foi que eu estreitei muito com eles para poder ter base, para poder fazer a proposição e a gente implementar isso lá dentro do Renasce Cidade e na prefeitura lá de Santa Rita, né? Que eles estavam começando a desenvolver esse projeto 2030, né? E aí eu falei assim, cara, isso aí tem que ter, mas tem que ser dentro de uma base orgânica, mas dentro do contexto público, né? Como é que a gente faz isso, né? Aí é que a gente começou a desenvolver essa questão aí. Só para trazer clareza. Na verdade, no meu caso, começou em 2012, tá? Porque em 2012 eu tive na Rio Mais 20. Eu tinha acabado de chegar de Brasília, eu morei lá 11 anos, voltei para o Rio e fui na Rio Mais 20. Quando eu fui na Rio Mais 20, eu me empolguei demais com essa área da sustentabilidade. E eu comecei a escrever meu livro nessa época aí. E foram 5 anos escrevendo o livro. Então foi de 2012 a 2017. Quando eu cheguei mais ou menos ao final do livro, né, vamos dizer assim, que eu já estava com mais de 400 páginas escritas, né? Eu já tinha estudado ou mapeado, né, por assim dizer, com essa nomenclatura, né, on the job, eu já tinha mapeado quase todos os movimentos de economia que existiam na época, entendeu? Então, em 2017, um pouco antes, estava ascendendo o Oswaldo de Oliveira e a Escola de Redes. Então, isso já fazia parte do meu mapeamento desde 2017. O Júlio foi muito depois, foi 2019, foi bem contemporâneo, lá na época de estudar as criptomoedas, na Crypto House, aqui no Rio de Janeiro, foi criada a Crypto House, mas isso foi bem depois. Eu já tô com esse mapeamento aí desde 2012, só que não existia ainda o Oswaldo de Oliveira, né? Que é o mapeamento de o que são essas novas economias, né? O que é essa fluxonomia, o que é esse novo formato pós-hierárquico. Então cada um vem na sua jornada, né? E eu gosto de fazer um mapeamento porque eu entendo que a escola de redes, ou uma das funções sociais da escola de rede, e desse trabalho que a gente faz, os protagonistas, né, os pioneiros, é educacional, não tem como fugir disso daí. Então eu vou meio que preparando o ambiente, eu vou meio assim, que bom que tá todo mundo tocando e produzindo, porque eu tô aqui só mapeando, só registrando, né? Então, no final das contas, sai altos gráficos, sai altos formatos, que depois a gente vai poder beber dessa fonte, né? Enfim, isso é uma das características que me chamou a atenção na sua fala, né? E essa questão do pai e da mãe de serem investidores, que eu chamo de PIB oculto, né? Que é o PIB oculto, que é o que está na base, que é o que está na base da economia do cuidado.
se você for parar para pensar, uma caminhada de tênis, você calça o tênis e vai fazer uma caminhada, também não gasta PIB nem nada, né? E ela é super importante para a saúde, né? Então, a educação dos filhos, caminhada, uma série de coisas que você faz não geram PIB, fica oculto. Não. E você precisa... Não está no mapeamento. Na percepção da economia monetária, né? Que é o mapeamento. Então, você precisa... toda causa, né? Toda causa que é esses movimentos espontâneos de mudança, que por si só a força da causa está fazendo com que as pessoas cheguem e se agreguem, você precisa criar um marcador, entendeu? Então, a identidade nossa salutogênica, a nossa identidade sustentabilidade, que são identidades, né? Você precisa ter os marcadores dessa identidade. É como se a criação da economia, no nível que nós estamos agora, que é pós-hierárquico, ela fizesse parte da consolidação da comunidade. É como se não pudesse existir uma comunidade sem governança, na mesma linha, né? Sem cultura, sem governança e sem moeda não vai existir. Porque a moeda é a expressão, é a ativação econômica dessa cultura positiva, mostrando que as pessoas se conectaram, né? Se conectaram, sinergizaram. Então, eu estava aqui pensando nesse conceito que você falou, do investidor pai e mãe, é exatamente isso. Se a gente atribuísse um valor, né? Um valor 4D, né? A essa cultura do pai e da mãe, que se a gente fizesse isso em relação à caminhada e outros hábitos, né? A gente vai ver o iceberg todinho, que a gente só vê aquela cúpulazinha gelada lá, né? Em cima da superfície. A gente teria condições de ver o iceberg inteiro, né? Da formação da cultura, o que está por baixo. E aí a gente criando um valor 4D para isso, que seria o símbolo, você expressa para a sociedade o poder que temos. E as pessoas vão ver também o poder que tem, né? Então eu acho que criar comunidade, criar esse simbolismo, né? Que vai conectar as pessoas que estão ativando cultura e economia, esse é um passo gigante que eu acho que é difícil de explicar para quem está chegando agora, entendeu? Então, num primeiro nível, é só uma jornada do herói. Num primeiro nível, a pessoa chega, quer uma autocura, é um escopo limitado, num primeiro nível, né? Mas isso não nos impede, né, Ítalo? A gente que já está nessa estrada há muito tempo, sonhar muito maior. Fazer um adendo a isso que você está comentando. Esses conceitos, vamos falar assim, numa visão sistêmica, né? Onde, um exemplo disso, você estava falando, sei lá, se a natureza tem 23 serviços ecossistêmicos, tipo chuva, né? Sim. É um baita sistema de irrigação natural e ninguém paga por ele, né? Ou seja, se a gente tivesse construir máquinas para fazer isso, tal, sei lá, o que a natureza entrega de PIB para a gente, deve estar lá na casa dos 180, 200 trilhões anuais, né? As abelhas. Todo um movimento, né? A gente recebe muito. E então lá na Connect, no início da Connect, eu sempre trouxe essa visão sistêmica. Eu não trabalho muito a teoria, né? Principalmente por comunidade não ter robustez, né? Ou você faz uma coisa, ou faz outra, né? Mas sempre teve esse princípio de integrar economia, né? Educação, meio ambiente, espiritualidade, o trabalho e tudo mais. Isso quanto conceito e teoria. Na prática, quando a pessoa vem, a cultura, como você falou, na prática, quando a pessoa vem, ela não vem separada de tudo isso, né? Ela vem com isso, né? Então, a prática, nesse sentido, para mim, sempre foi simples, assim, né? Com esse mediador do cuidado, do amor, né? E reforçando coisas que você comentou, é como se fosse um método aqui dentro da Connect, como eu sempre fiz, né? Eu peguei qualquer ideia, qualquer coisa, eu tinha uma necessidade, preciso de enxada. Eu saio conversando com as pessoas, eu saio na rua batendo perna, trocando ideia e tal. E para mim, princípios básicos, cuidado, alegria, não me importa se eu estou me descabelando lá porque está difícil, está pesado, né? Eu vou lá com amor, com fé, com carinho, com alegria, né? Porque se você não levar isso, né? Se for de cara feia, chorando, é pior ainda, né? Então, conte o problema e sempre vou fazendo isso.
Nesse movimento, eu faço um mapeamento de dados. Eu vou anotando o telefone de tudo, as possibilidades internas que ela me apresentou naquele momento e tal, e vou aumentando essa rede. E vou fazendo, e vou conversando e tal, e deixo solto, né? Num primeiro momento, eu não consolido o processo, porque imagina uma situação assim, eu só vou acompanhando em tempo real, como você disse. Imagina a história da Connect. Eu comecei e eu só tinha um pedaço de terra. Não tinha pessoas, não tinha sistema de irrigação, não tinha ferramenta, não tinha semente, não tinha processo, né? Uma cultura inicial ali que estava vinculada ao Ítalo. E aí o que acontece? Se aparece uma enxada, eu tenho que segurar a enxada, né? Mas eu não posso, eu tenho que manter ela, né? Eu vou falar, eu tenho um trator, né? Eu tenho que manter um trator, né? Mas eu não tenho um sistema de irrigação. Eu não posso sair plantando um monte, porque o trator aumentaria a produtividade, porque eu não tenho condição de irrigar. Na mão, né? Um regadorzinho não irriga o que um trator dá conta de plantar. Então esse começo, né, desse processo é muito dinâmico e é muito oscilante, né? E nas experiências que eu tive, a melhor resiliência para esse momento é o cuidado, né, a confiança na vida, né, e muita interatividade e mapeamento, né, e fazer conexão, né. Só que nesses momentos eu vi que o volume de colapso, né, de coisas que as pessoas se agregam, né, testam, prototipa, é muito grande. Tem muita oscilação. E que, no meu ponto de vista, também faz parte do processo. O que precisa ali é conseguir, talvez no primeiro momento, trabalhar essa cultura, né? Para que as pessoas não entrem em guerra e tudo mais. Então, o que eu sempre fiz nesse meio, né? Até no processo de aprendizagem ou de amadurecimento da cultura, é estar... O grande valor é no pioneiro, como você falou, né? Tipo, da prática, né? Quando eu vejo vocês dois, né, na ação de vocês, né, é pura prática, né? E vocês vivenciam isso, compartilham informação. E aqui na Connect, ou no meu dia a dia, eu vivo isso. E para mim essa é a prática, é esse viver, né? Eu não tenho uma projeção, porque eu vou lá, isso, aqui. Eu simplesmente me manifesto, né? E esse é o meu modo de vida. E dentro desse escopo aí tem várias ferramentas de gestão que a gente usa, que eu utilizei, né? Aí o principal campo assim, que eu criei para mim, né? Não é nem pro outro, né? De aprendizagem para mim é a própria vida, né? E assim que eu tento me posicionar em relação às pessoas que aparecem, aos projetos, para eu facilitar essa horizontalidade. E você falou dos resultados, né? Os resultados, aí, sei lá, da percepção de cada um, né? Quando eu penso em... Resultado 4D, né? Não é só o econômico. Gerar credibilidade, né? Resultado 4D no sentido amplo, né? Da pessoa tá querendo ficar na rede porque curtiu o pertencimento. Isso já é um resultado. Mostra que a rede tem o que dizer para ele. Entendi. Ô, Vitor, se me permite aí, né? Cara... Nem peça permissão, só diga. Não, rapaz, você aqui que é a estrela, aqui a gente só tá colaborando, né? Cara, mas super faz sentido isso que você fala. Eu acho que você trouxe um valor muito significativo, né? E nada é por acaso. Eu estava conversando com minha mulher hoje, agora, um pouquinho antes de começar, exatamente sobre isso, né? O quanto é esse valor, né, que a gente destina aos filhos, né? Ou seja, é aquela coisa incondicional que você faz, né? Porque, cara, aquela vida depende de você e ela não pediu para vir aqui, né? E é a sua responsabilidade fazer isso, independente de qualquer coisa, né? Então isso faz você transcender várias questões, né? Você faz transcender várias questões e que para as pessoas uma coisa grande, só que para a gente, pelo propósito que a gente tem, fica tão pequeno que aquilo ali é uma coisa que se resume tão rápido, né? E que você faria tudo de novo, né? Tipo assim, né? Hoje meus filhos têm, vai fazer 7 e 9 anos, né? A menina 7 e o menino 9, né? E aí pergunta assim, pô, e o que você faria de diferente? Nada, eu faria tudo de novo, né? Então... E o quanto eles trazem essa energia para o nosso dia a dia, né?
Então esse valor aí, né, que foi colocado, acho que é fantástico, né? Acho que isso é o grande diferencial. E acho que isso, na verdade, é um valor intrínseco que as pessoas entendem, só que elas não entendem. Não vivenciam, justamente. Mas porque também não tem meio que facilite. A gente fala isso, mas é tipo propaganda enganosa. Você vai lá na empresa, né? E aqui, o que eu falo da prática, que quando... tem coisas assim, sei lá, alguém vai lá e enfia o trator no negócio, estoura, faz um arregaço lá, né? A gente lida com esses problemas de maneira diferente. Como imagina seu filho, você vai mandar ele embora? Sim, você nunca mais fica em casa. Então esse valor do ser humano, e a gente transfere isso pro dia a dia nosso, né? E é que não é a gente só tudo descartável, né? Só que não, né? E aí a gente tenta realmente, qualquer problema que apareça, cuidar de verdade dele, tratar com amor, e isso não se torne tão descartável pra gente, né? E nesse entorno a gente conseguir colocar realmente esse amor. Então, nesses ambientes que, quando a gente colocou em giro, né, o que muito pegou foi a ação, né? Mais do que o verbo, mais do que a teoria. É claro que não tem uma coisa, não elimina a outra, não estou falando isso, né? Só estou falando o impacto interno de gerar essa autonomia e essa potência mesmo. É algo que brota no coração da pessoa e ela ganha um movimento que daí você solta, cara, ela sai, mesmo que ela saia batendo a cabeça e ela vai nas experiências dela, né? Talvez foi o que aconteceu com a gente, né? Muita gente viveu essa teoria, mas para nós bateu aqui dentro, né? E a gente continuou, né? Então eu foquei muito nisso, né? E só usando esse contexto, não para desenhar algo futuro, não para supor o que vocês estão falando, só mesmo reforçando como que a Connect aconteceu até agora, né? Mas acho que tem duas coisas grandiosas aí nesse contexto, né? Ou até três, né? Primeiro a simplicidade, outro você encarar isso como uma filosofia de vida, né? E a outra é exatamente isso que a gente sempre fala, né? E que a gente busca sempre fazer, né? Não é fácil, mas a gente sempre busca fazer, que é fazer pelo exemplo, né? Você não pode exigir do outro algo que você não faz, né? Que você falou. A gente só compartilha aquilo que a gente sabe que faz sentido para a gente fazer, né? E você trouxe uma questão, né? Que a gente estava conversando aí no outro dia, mas você trouxe de novo, e acho que é isso, né? Que é uma questão que a gente sempre fala aqui, né? E que a governança é um elemento que ajuda nisso aí, é justamente a questão da orquestração disso, né? A orquestração é você manter esse caos em ordem, né? Dessa relação da questão empírica com a questão preditiva, né? Ou seja, aquilo que você já está estabelecido e que já é um ciclo já conhecido e que você vai fazer com... Jorge, deixa eu... Uma coisa que sobre esse caos e nesse início de projeto, era algo que eu olhava muito lá na Laboriosa, eu vivi, algo que eu trabalhei muito aqui. Esse caos, essa governança, o trabalho que eu fiz é de autopercepção de si e do outro. Então, era esse meu movimento do dia a dia, né? Ajudar a se perceber todo mundo, né? Um ao outro ali, porque isso facilitaria uma construção de uma governança, né? E então exatamente isso que a gente fala do protagonismo, né? De você se posicionar, de você fazer, né? Isso me tira também no contexto de ser o organizador, de ser o gestor. E sim me coloca no contexto de humano, de uma pessoa que está interagindo e facilitando, né? Mas aí tem uma pegadinha isso que você falou, Ítalo. Que na verdade, isso aí que você faz, tem dois conceitos embutidos aí dentro. Tem o lado da governança e tem o lado de ajudar as pessoas a se perceber ou expressar o seu protagonismo. Então, a questão é que quando você tem um grupo de pessoas maduras que já expressam sua voz, seu querer, seu propósito, você começa você já está todo mundo lateralizado.
E aí você começa a inteligência social a aflorar. Acontece, por exemplo, nós temos na nossa história, né, em 2020, 2019, nós temos na nossa história um case nosso que não andou. Por quê? Por que ele não andou, né? Ou ele andou até um certo ponto e não foi adiante. Por quê? No interior de São Paulo, né? Como você está nessa jornada junto com a gente, você vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora, né? Então, assim, você vai numa construção com as pessoas para tentar firmar o momento onde elas vão assumir o protagonismo delas. Isso durou, no nosso caso, 6 meses. 6 meses, tá? De elaboração, de construção, cocriação. Agora, em algum momento, é a hora da autonomia, né? Você vinha com a mão dada, em algum momento você solta a mão e fala assim, ok, agora cada um já tem condições de expressar o seu eu e tudo mais. E nessa hora, dali para frente, houve um travamento da rede, né? Coincidiu também com um período de férias, ano novo e pausa. Essa pausa de 20 dias, aí, um mês praticamente, para retomada dos trabalhos, ela nunca mais aconteceu. Só para você ter uma ideia de como que foi, né, a situação. Em algum nível, a gente aposta também nas pessoas, né? A gente quer que a pessoa haja como protagonista. Isso também faz parte do nosso querer, né? A gente não quer assumir a liderança porque a gente quer ser organização sem centro, né? Mas acho que o que o Jorge tá colocando em algum nível é que a governança, mais ou menos, também tem relação com a maturidade das pessoas. Então esse equilíbrio... Deixa eu trazer não é fácil. Eu vivi várias situações dessa que você está comentando, dentro desses contextos de mapeamento que eu fiz lá no início de meus projetos, né? Então tem ambientes que eu fui desenvolver projetos e comunidades que tem um nível de combate, de violência, de egoísmo muito grande. E eles querem um determinado resultado. Para mim, é fato que o resultado, se eles não conseguirem se reorganizar internamente, aquele resultado não aconteceria. Eu, Ítalo, não mudo a minha postura entre um e outro. Eu continuo manifestando e o maior resultado ainda continua sendo o exemplo, a experiência, né? Porque os resultados vão ser outros. Algum tipo de amadurecimento, por mais que essas experiências que vocês passaram, ela tem para a comunidade, né? E o contexto das nossas experimentações internas. A gente tropeça muito realmente nas relações e nas construções. Daí quando imagina uma criança, a gente começa a experimentar as coisas, a gente falha muito, tropeça, né? Eu pergunto, parte desse grupo já tinha participado de situações assim? Não? Quantas? Né? Era a primeira vez? Não era? Ou bastante gente já é recorrente? Mas o fato, eu, Ítalo, eu procuro ter bastante paciência com a vida mesmo, e comigo, assim, né? E essa confiança, que tipo assim, vocês apareceram aqui. Eu falo, opa, e pela história que você está me contando, pô, só assim eu falo assim, eu posso colocar meu ombro, eu posso cair de costas aqui, que o Alexandre vai me segurar, assim, não vai deixar eu cair no abismo, né? Mas isso são contextos da vida e da diversidade. O que eu sempre fiz nesses contextos de governança é entender mesmo, realmente, o propósito daquela comunidade ali, né? Se ela fala assim, olha, lá no início eu quero esse ambiente mais horizontal, quero ir por outros caminhos, eu vou me caminhar nesse sentido. Eu quero algo mais raso, vamos dizer assim, porque eu quero um resultado material, cara, a capacidade que eu tenho de criar processo, organizar tal, e desenhar modelo de negócio para ter esse resultado, né, com mais contornos, com mais regras, né, também dá para fazer. Mas isso muito vale para mim lá no mapeamento, lá no início, assim, sabe, e dessa habilidade humana mesmo, né, de conseguir enxergar isso. Hoje, Ítalo, vivendo, sei lá, desde os meus 18 anos, criando um projeto em comunidade muito na prática mesmo, da convivência humana e de criar essas relações. Esse é o primeiro trabalho que eu faço, não é nem o trabalho de recurso, é conseguir fazer um mapeamento da história de vida das pessoas, né, talvez de sei lá, como eu posso falar isso, de uma condição interna, né, e depois conviver, comer feijão junto, não tem jeito, né. A
as pessoas mandam currículo para Connect, isso, aquilo, e aí eu sempre falo para elas, você quer trabalhar na Connect? Vem comer feijão junto comigo, né? Vem almoçar comigo, vem trabalhar, vem trocar ideia, né? Aí você vai se integrando com as coisas, no processo natural, né? E aí eu vou conhecendo as pessoas, né? E isso me facilitou demais, né? Porque daí sempre quando eu peguei um processo de governança externa, e por mais que eu fui tentar colocar ali, quando eu soltei a mão aconteceu isso. E essas foram as minhas experiências. Então, para eu, ao mesmo tempo, facilitar uma experiência para alguém que está começando e é natural ela tropeçar e até ela desistir, se ela largar, tá tudo bem também, né? Eu consegui ter essas alternativas internas, né, para que ela seja ela mesma no tempo dela, né? Em muitos momentos depois a pessoa volta e se acontecer alguma coisa errada, eu falei, olha, né, eu larguei, e aí são os movimentos da vida, né? Eu tentei escolher esse caminho, porque aí eu falo de Ítalo, eu tinha muita ansiedade, eu acabava me frustrando com as pessoas, sabe? E quando eu mudei um pouco isso, mesmo tendo noção de muita ferramenta de gestão, de governança, né? Esperando o momento certo para começar a colocar esses moldes, né? Por isso, admitindo um caos inicial, onde você comentou, Alexandre, eu também passei aqui na Connect e eu ficava olhando, né? As pessoas vinham, começavam e vinham, assumiam um compromisso, de repente largava e deixava na mão, né? E ao mesmo tempo deixava na mão, aparecia uma solução da onde eu não imaginava. E isso começou a acontecer quando eu engessei menos o contexto da governança, mas em tempo real acompanhando. Quando tem uma pessoa, é complicado, né? Quando você tem mais pessoas, quanto mais pessoas conscientes de si, do processo, né, autoconscientes, vai ficando mais leve. Cara, eu não me arrependo, assim, são dores, às vezes dá uma angústia, eu sofria falando de mim. Eu ficava angustiado, né, de depositar uma intenção, às vezes no outro dia de fazer algo, ou depositar uma intenção em alguém, ou criar projetos, e gerar aquela perspectiva interna e me frustrar. Tentando aceitar mais a vida, né, porque aí eu me questionei em um momento assim, pô, mas esse nível de querer criar processo, né, também vem de uma não aceitação, porque eu acho que aquilo tem que acontecer de tal modo, assim, assado, porque vai dar um resultado. Mas as pessoas tomaram decisões por elas mesmas, né, que seja consciente ou não, mas é a vida se manifestando, essa diversidade, né, cabe a mim aceitar, né, e continuar fazendo o meu trabalho, né, e procurando manifestar isso que vocês fazem, a sinergia. E para mim é certo também que em algum momento esse amadurecimento vai acontecer, eu ia me conectar com as pessoas, me conectei com a Nínia, mais um tanto de pessoas, né, e assim eu sigo, muito nessa visão, é interna, que essa sinergia acontece, né, e não é assunto de Paranauê, não é assunto de balãozinho, né, porque eu não deixo de fazer o meu dia a dia aqui, não deixo de ganhar o meu dinheiro, não deixo de cuidar da minha família, né, mas quando eu me abro para a vida integralmente, né, para mim eu ligo a antena, né, e começo a vibrar, olha, eu quero, essa aqui, né, e tô aqui quietinho. Chama traquear a antena, né, traquear a antena vai com tudo, né. E é muito nisso. Não, então, Alexandre, o contexto é esse, desculpa. Não, capaz. Não, é isso, cara. Você aqui é a estrela que está brilhando hoje. E, cara, assim, você não sabe quanto esse depoimento que você traz, né? E acho que isso tem que acontecer mais na rede. Cara, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou. Não mudaria uma vírgula no que você falou, por causa que é isso, né, cara? O que você acabou de explicar é exatamente o que é efetivamente um ambiente orgânico, né? Isso é um ambiente orgânico, né? Nós que temos que saber lidar e trabalhar com essas questões, né? E o Alexandre citou essa experimentação que a gente teve, pela minha perspectiva, né? A questão não foi um intervalo, né? A questão foi que a partir de um dado momento a pessoa tinha que assumir o protagonismo daquilo, né, cara? E o quanto isso é difícil, né? Então, esse é o grande negócio, né? E aí é onde a gente acredita em várias pessoas da rede que tem esse perfil de psicologia, de tudo, né? Porque a gente só vai até um determinado ponto, né? A gente teve em Foz, eu conversei bastante com a
com a Marina em relação a isso, né, que é profissional da área específica e tudo mais, né, o quanto a gente é limitado nesse contexto, né, porque a gente pode fomentar, a gente pode ajudar, mas chega um ponto que, dadas essas dores e a vida pregressa da pessoa, ela tem que ter uma ajuda profissional para desatar isso, né? Você só com ideologias, com exemplo, você não consegue, porque é mais fundo na pessoa essa questão. Ela precisa de meio para se manifestar, né? Porque é naquela experiência que ela vai se enxergar, vai se ver, vai reconhecer coisas, né? Vai ter a oportunidade de acertar algo, errar algo para ver, né? Porque tem muita coisa, né? E a gente não tem um espaço. Esse é o detalhe, né? Exatamente, né? Exatamente. Então eu super concordo por esse contexto aí, né? E aí só traz uma relevância maior de quanto as pessoas têm que entender que isso é um trabalho interno seu. Por mais que a gente queira unir esses nós, né? Eu bato diariamente, é isso. Exatamente. Então a pessoa tem que estar proposta a isso também. Isso também já é um grande avanço, né? A gente teve. Eu bato muito no dia a dia, na prática, porque também é um estímulo à transformação. Porque ela se transforma, ela vai buscar os conceitos, algo diferente, sim, né? Claro, e está tudo disponível, né? Está tudo disponível. Eu acredito que você não teve oportunidade de ver, mas a gente fez uma campanha para a celebração do final do ano, o pessoal mandou várias mensagens, né, a respeito disso. E, cara, depois a gente pode compartilhar contigo aí, né, a mensagem que a Ionara mandou, né, cara? E o quanto é forte, né? Primeiro que ela já é uma pessoa que brilha sozinha, né? Mas, assim, ela compartilhar isso, cara, é muito legal, né? E você vê que não tem script, não tem nada, a pessoa está falando ali, cara, com as vísceras, não vou nem falar com o coração, né? Com as vísceras abertas na mesa, né? Te ofertando aquilo ali, né? E uma coisa que eu sempre comento com o Alexandre é o quanto é importante isso, né? Porque pra gente é tão natural, mas às vezes a gente não tem a dimensão da proporcionalidade de uma palavra ou de uma ação que a gente tem, o quanto muda ou toca, né? Vamos dizer, se não mudar, toca as pessoas para que elas façam diferente. E isso já é uma grande responsabilidade, né? De você ter, né? Porque muita gente pergunta, né, como a gente já falou, o que vocês fazem, né? Então a gente faz isso, né, cara? Então, e de uma forma natural, entendeu? E acho que eu acho que esse ano é um ano da gente se conectar com essa questão que você traz, né? De exatamente isso, né? Bom, a gente já tem as teorias, já tem o conhecimento, mas a gente sabe como estudiosos, né? De uma maneira... A gente sabe que eu olho pra gente nesses anos, a gente criou espaços que muitas vezes não tinham. Laboriosa, tem espaços internos, né? E como criança mesmo, bebê, engatinhando, né? E naturalmente você tropeça, apoia uma mão e vai ganhando autonomia. Para essas pessoas que estão nesse coletivo, eu olho pra gente muito nisso, né? E agora a gente mesmo, como coletivo, ganhando autonomia, um pouco mais de autonomia. Mas como é que chama esse papel de criar espaço? Como é que chama essa arquitetura de criar esses espaços? Isso é uma coisa importante também pra gente pensar, né? Os pioneiros, eles não realizam ações no sentido... É o espaço. Então, exatamente. Criar os espaços. Rede, né? O pioneiro é o espaço, porque a vida é a vida, né? Quando você se transforma internamente, você começa a interagir com as pessoas, cara, ali já começa a acontecer, né? Então, muito que eu olho da criação desse espaço... Essa governança, ela vai se tornando uma arquitetura, né? É isso mesmo. Isso. Basicamente ela é isso, ela cocria os espaços aonde os projetos vão ser cocriados, os matches, né? É isso mesmo. Ó, se você... De uma forma muito orgânica, né? Natural, para as pessoas poderem saber que é possível, né? Porque muitas pessoas, eu não sei como é que funciona aí, mas como a gente está num nível de abstração um pouco mais para o tijolo do que para o balão propriamente dito, né? As pessoas vêm muito duras nesse sentido, né? Elas não trazem essa leveza do negócio. Então, gente, isso é uma prática aqui. Então o que acontece?
elas às vezes, mesmo a gente materializando, mostrando, exemplificando, prototipando e fazendo, elas não acreditam que aquilo porque é tão surreal, né, pela perspectiva que ela está vendo da vida dela. E a gente mostra esse ambiente que ela fala assim, caraca, ela não imaginava nem que isso podia coexistir, né? É o que a gente fala do 80-20, né? Ou do 20-80, né? Você está mais para lá do que para cá, né? Em um dos dois lados, né? Hoje a gente se considera 80-20, né? 80 na rede e 20 no mundo real, né? Porque, infelizmente, a gente ainda precisa, né? E acho que dificilmente essa proporção vai diminuir, né? Se diminuir é pouco, né? Porque a gente ainda precisa dessas pontes, vamos dizer assim, para poder viabilizar até chegar num ponto, né, que o Alexandre trabalha muito bem e que eu acho que é um outro marco nosso, que é a questão da sustentabilidade, mas na visão ampla da sustentabilidade, né? Não na visão específica da reciclagem, não, na sustentabilidade 360, né, olhar de mosca, né? Então até nisso as pessoas demoram a acreditar, porque para elas cara, é tão surreal, e está aqui próximo, né? Não é um negócio assim que está em outra atmosfera, em outra estratosfera, em outro mundo. É um negócio que está ali a horas delas, ou a ponto, né? Então, essa questão da construção que o Alexandre propõe, desses condomínios e dessas coisas, né? Que a gente traz como um contexto geral, é um pouco disso, né? Então, de saber que existe esses ambientes que podem fazer isso, né? Mas que eles só vão se materializar com o nosso protagonismo, com tudo isso que a gente está fazendo, independente da dificuldade, né? Acho que essa analogia que você trouxe aí, né? De sair em campo e buscar, o universo vai conspirar ao seu favor sempre, né? Mas por quê? Porque você movimenta o universo, né? O universo trabalha a seu favor, mas desde que você movimente, né? Se você não for lá, não se expor, não colocar para a pessoa a necessidade, como é que ela pode te ajudar, né? Como é que ela pode te auxiliar de alguma forma, né? E sempre nessa base, né? Acho que são, ouvindo o que você está trazendo hoje, né? Eu acho que é muito isso, né? É a família, a sustentabilidade e esse protagonismo que você faz, né? Acho que se tem algum pilar que é essencial nesse contexto, é isso, né? E aí daí vai se agregando outros pilares, né? O protagonismo eu não sei fazer, eu não sei como. Se movimenta, conversa, sai andando, né? Isso, né? Interage, a pergunta se joga. Então vamos lá, filho, vamos fazer acontecer, né? Eu até coloquei uma publicação lá, né, para a galera essa semana, exatamente, cara, vamos fazer, né? Como fazer, né? Vamos fazer acontecer, né? Como é que você faz acontecer, né? É isso, né, cara? Eu fiz um curso aí do Empretec, né? Não sei se você já ouviu falar do Senai e tal. É um curso que é bancado pela ONU. Depois eu te falo mais sobre isso. Mas o Empretec, ele traz muito essa questão, né? Você quer fazer, então vai lá e faz, filho. Né? Não se embarrera pelas dificuldades. Vai lá e faz, né? Mas eu não sei como fazer, aprende. Vamos lá, né? Essa é a experimentação, né? Isso é como fazer, né? Você chegar, se expor, se colocar, de trazer, de explorar, de achar, e vai fazer. De repente você não vai fazer exatamente do jeito que você pensava, né? Mas você vai conseguir realizar. Você vai conseguir fazer com isso, né? E acho que isso você trouxe muito forte hoje, nesse teu depoimento, e que só alavanca o que eu penso, né? E o que a gente precisa para esse ano de 2022, de concretude, de fazer. Quer fazer? Então vamos fazer, né? Não importa o custo que isso tenha, né? Nós vamos realizar, vamos fazer, vamos concretizar, não com a visão de mudar o mundo, né? Como o Miguel falou também, mas sim de dar a sua contribuição para a mudança que o mundo precisa ter, né? E eu acho que é isso, né? Quando você começa, é o que a gente sempre fala, né?
aqui na rede é o hackeamento, né? Ou seja, cara, o sistema é forte, você não vai contra ele. Então vamos hackear, né? Que é toda essa questão que a gente sempre fala. E para mim muito vale assim, como que você vai ganhar constância em algo, né? Que você vai passar a vida inteira talvez fazendo, né? Se você não está fazendo também para o seu bem-estar, por você, né? Você perde potência interna, você fica brigando ali, levando porrada. Perde sentido, né, cara? Eu conto para as pessoas que eu procuro fazer algo que eu gosto de fazer, então se eu tiver que passar a vida inteira fazendo isso aqui, tá de boa para mim, né? Eu consigo sobreviver, então não tem um peso, não tem uma luta, não tem uma guerra, e além disso, né? Os efeitos colaterais, né? São bem legais, né? Cara, que eu falo com o Alexandre, cara, eu complemento essa tua frase aí, falando, eu sempre falo com ele, cara, eu fazer o que eu gosto com as pessoas que eu quero e ainda ganhar dinheiro, né? Então, é isso, né? Se a gente, e se isso me trouxer a sustentabilidade mínima que seja, né? E aí é uma coisa que o Alexandre sempre traz, de ter essa subsistência, né? E não de sobrevivência, mas de viver, né? Esse contexto, cara, tá tudo certo, né? Então, e eu acho que o universo vai conspirar, eu acredito que o universo sempre conspira a teu favor nesse sentido, né, cara? De alguma forma estranha, né? Ou que a gente ainda não consegue entender pelos meios que a gente conhece, e isso flui, né, cara? Eu acho que é isso, né? Acho que isso chancela esse acoplamento do Connect com a sinergia, né? No sentido do propósito e daquilo que a gente precisa orquestrar para poder materializar, né? Acho que é por aí. Eu tô com 1% de bateria, deixa eu pegar o carregador rapidão aqui, senão vai cair. Calma aí, te interrompi. Não, de forma, você não me interrompe nunca. Tu lembra daquele conceito, hein, Jorge, do Howard Gardner, inteligências múltiplas? Lembra desse conceito? Sim, com certeza. Esse conceito, várias coisas, né? Esse conceito das inteligências múltiplas, ele fala muito sobre essa questão, né? Tem gente que é uma inteligência mais abstrata, né? Mais pensamento conceitual, teórico. Outros são uma vivência mais prática, né? De mão na massa. Percebem a realidade a partir da ação, né? Então ele expressa muito bem isso daí, né? Ele percebe a ação, ele percebe o mundo, percebe a realidade pela ação, né? Inteligência prática. Praticamente 100% do tempo dele, ele reforça isso o tempo todo. E isso é um amadurecimento do contexto, né, Alexandre? Acho que é isso, né? Porque quando você rompe esse invólucro, esse nível que a gente está falando, você começa a ter acesso a essa como é que se diz? Essa consciência coletiva e essa inteligência coletiva, né, que você está trazendo, né? Mas você tem que transpor esse umbral, né? Você tem que passar de nível, né? Vamos falar aí, né, do jeito que você gosta, aqui explicando. Quando você passa nesse nível, aí você consegue entender isso, né? Porque você já teve aquela jornada que te propiciou tudo isso, né? E aí, apesar de ser um grupo cada vez mais restrito, mas não seleto, né? Você consegue uniformizar isso e ofertar isso para quem está chegando dos níveis anteriores, né? Acho que esse ano é muito ano da gente fazer isso, né? Da gente trazer isso aí dessa forma que a gente está discutindo aqui hoje, né? E que bom que a gente teve essa oportunidade de trazer logo aí nesses primeiros momentos e primeiras interações esse contexto, porque, salvo algum engano, eu acho que é o sentido e a direção que a gente vai ter aí dos trabalhos para esse ano aí de 2022, né? Trabalho no sentido de atividades que vão precisar ser desenvolvidas ao longo dessas atividades, né? E o quanto é importante você ter acesso a essa consciência coletiva, né? E de poder transformar e de criar isso coletivamente, né? O quanto isso faz diferença, né? E acho que o Ítalo, que foi essa proposição aí do amor e do connect, né, cara? Acho que é isso, né? E é o que eu sempre falo, cara, você só cria
desilusão quando você cria uma expectativa muito grande em cima da pessoa, né? Não quer dizer que você está deixando de ser amoroso com ela, não é isso, né? Mas você entende as limitações e aí você faz as proposições e tudo bem, se ela aderir ou não, né? E essas proposições são de você, né? Não é porque você tá, tipo, é algo às vezes que não faz sentido para você, né? E você fala, pô, eu acho que poderia ter um contorno assim ou assado por conta dessas condições, né? E não que você esteja projetando lá para o futuro e nem olhando para o passado como de recorrência. Não, né? é o presente. Isso é uma necessidade. Eu até falo nessas situações, porque dentro da Connect aqui, tem projetos em formatos diferentes, sabe? Com níveis de governanças diferentes, sistemas de governança diferentes, mas aí é a característica daquelas pessoas, né? Mas no mesmo meio, em paralelo, tem um outro projeto ali que é extremamente horizontal, né? E essas pessoas convivem, né? Mas aí são características, né? E a diversidade delas, né? Eu envolvido sempre continuo manifestando sempre as mesmas informações, né? E sempre continuando falando, olha, tem caminhos diferentes, tal, né? E muitas pessoas falam, eu não estou apto internamente para esse tipo de situação, né? E uma situação, eu vou contar uma parte prática para vocês, assim, como aconteceu muito na Connect, né? Então tem a parte das cestas aqui. Eu nunca disse para alguém o quanto ela tem que ganhar e quanto ela não tem que ganhar, e também não prometi no final do mês o quanto que eu vou dar para ela, no sentido, eu falo assim, um combinado de R$3.000, por exemplo. Mas esses R$3.000, eles têm que ser produzidos, né? Isso faz parte do protagonismo, da autonomia, da autogestão, né? E não vai ter ninguém cobrando o seu horário, tal. Então houveram pessoas que vieram trabalhar e como não tinha um chefe cuidando, cobrando tal, ela sentava lá na sombra e ficava lá. E não colhia, e não plantava, tal. O primeiro mês, o segundo mês funcionou, porque eu tinha cultivo dos meses anteriores. A partir do terceiro, do quarto mês, simplesmente ela matou o dinheiro que ela ia ganhar. E não tinha ninguém controlando, né? Essas são situações. Tem situações de pessoas que vêm e funcionam muito bem. E tudo isso ainda, essas oportunidades, né, ou essas situações, elas têm ali tem redundâncias nos sistemas para proteger, né? Tem outros projetos que as pessoas são contratadas mesmo, tipo o grupo que gere lá, e aí eles pensaram que o propósito é esse, sistema de governança tem que ser esse, né? Mas eu, Ítalo, né, a minha manifestação sempre continua na mesma, né? Que é de tender para essa horizontalidade, para esse caminho e tudo mais. Então lá o que eu sempre proponho é realmente essa interação, esse mapeamento, né? E no início das coisas e entender o processo caótico do início, né? E esse processo caótico, se a gente for olhar, não é um processo caótico lá externo, né? É um processo caótico dentro das pessoas. A gente vai para um ambiente horizontal onde as pessoas não conviveram no ambiente horizontal, né? Tem situações, se você não ficar dizendo para ela a todo momento o que ela tem que fazer, não tem o processo desenhadinho, né? Ela não busca informação sozinha, né? Se você não dizer para ela o que tem que fazer ou quebrou alguma coisa, ela vai sentar ali e vai ficar quieta. Ela não vai ligar para ninguém, ela não vai ir no YouTube, ela não vai pesquisar um texto, ela não se movimenta. Então eu vou mapeando alguns tipos de características, né, para entender esse movimento, que é um movimento muitas vezes ditado pelo outro sistema que está, né, pelos sistemas de hierarquia. É uma herança, né? A pessoa ela chega com uma herança. Isso. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é dessensibilizar para essa herança, senão ela vem para a rede repetir o que ela sempre aprendeu na vida. Justamente. E aí essa herança tem várias coisas que a gente... Eu falo de uma espécie de tratamento, mas é mais um cuidado, né? A pessoa vem, um exemplo das pessoas, né, que chegaram aqui com muito medo, né? Mas será que eu vou conseguir fazer tal? Por mais que tenha um processo ali já em andamento, rodando, tudo certinho, e é praticamente quase a mesma coisa, assim, num rótulo, e chegar no final do mês ela tem os R$3.000 dela, né? A diferença é que a gente empurra isso para a autoconsciência dela, ela entendeu o que está acontecendo. Olha, você está produzindo, né, o que você está fazendo custa tanto, e a gente vai dando autonomia integral ali para o processo, para a pessoa, né? E liberdade.
E muitas delas ficam com medo, né? Outras, né, na liberdade, se aproveitam. Houveram pessoas que passaram aqui e roubaram, né, coisas, ferramentas, roçadeiras e tudo mais. Aí, com o tempo, tudo isso eu fui criando redundâncias, né? Então eu tenho, quando eu estou fazendo, os projetos estão rodando, né? Eu tenho um fundo lá para furto. Desde lá de Itaquá eu fazia muito projeto em comunidade, e lá em Itaquá a molecada roubava muita coisa do centro esportivo que eu fazia, né? E aí nesse ambiente livre, some alguma coisa, né? Aí eu tenho esse fundinho lá como uma segurança para isso, né? Porque senão aí como gestor muitas vezes, entre aspas, você entra na insegurança e no medo, aí você quer colocar um monte de cadeado em tudo, né? E aí você quebra o ambiente de experiência, né? E essa também é mesmo que a pessoa pegue alguma coisa, né? É a experiência dela, né? E a escolha que ela está fazendo, e em algum momento, você não sabe, em Itaquá, cara, com os moleques lá, com os meninos, roubaram ferramenta, eles mesmos depois, vendo a situação toda lá, recuperaram os negócios entre eles, né? Eles sensibilizaram. Então, eu vou criando o máximo de ambiente possível, Ítalo, para fazer quase que um ataque, ou um ataque não, um chamado a esse afeto, a esse coração, né? Tem uma coisa que eu preciso te mostrar aqui, tá? De mapeador para mapeador. Falei, tá? Isso aqui eu tava fazendo hoje de manhã, né? Baseado naquilo que a gente conversou naquele dia aí, né? Uau! Então, você e eu e o Jorge, a gente tá muito alinhado nesse lado direito aqui, ó. Que é da onde a gente vem. A gente vem da escola de rede e a gente vem dessas ferramentas multidimensionais aqui, né? Toda essa parte de estruturação e comunicação em rede e governança, que é isso que eu tinha falado inicialmente, a alfabetização organizacional e essa alfabetização prática, digital, mão na massa, hands-on, que também é a tua pegada, né? Então, portanto, sim, são dois fluxos mapeados aqui, ó. E não é todo dia, certo? Não é todo dia que a gente encontra a pessoa na rede com esse skill aqui, né? Com esse pertencimento aqui, né? Essa propriedade aqui, né? Aí, beleza. Só que do lado de cá, né? Isso aqui é o que a gente vai proporcionar para a rede. Criação de ambiente, etc. E do lado de cá, é como a gente recebe as pessoas, né? A gente recebe as pessoas, aqui tem a questão do acolhimento. A gente recebe as pessoas, no caso nosso, Ítalo, que é o Telegram, que é uma plataforma de salutogenia. A gente recebe as pessoas muito em função do que elas querem aprender sobre saúde, né? Sobre autocuidados. Só que ao mesmo tempo que ela quer aprender sobre autocuidado, ela ainda tem baixa autonomia, né? Baixo protagonismo, né? Então a gente fala que não adianta eu entregar a saúde física para ela se eu não entregar a saúde mental e emocional. Se eu não puder agregar na saúde dela o projeto de vida, né? E para nós, né? Por que é a jornada do herói? Porque o cara tem uma voz interior, mas ele expressa. Ele tem um propósito, mas ele sabe qual é? Então, enquanto ele não expressar, ele não souber qual é, e ele tiver dificuldade, travado, ele não chegou no protagonismo ainda, né? E por incrível que pareça, né? O que a gente mais tem feito nesses últimos 4 anos de estabelecimento de colegiado para ajudar todo mundo, que é como a gente falou, né? Tanto em cyberterritório, por enquanto cyberterritório, e arquitetura de ambientes, né? O que a gente mais faz é metacodo, organizar conhecimentos para disponibilizar para as pessoas irem acessando, né? Mas de forma que elas percebam que elas têm autonomia em saúde, e elas são autores da própria saúde. Só isso aqui já é um parto. A pessoa aprender isso aqui e ela introjetar isso daqui, né? E ela tem também que confiar nas informações que estão sendo compartilhadas, né? Então eu costumo dizer que no primeiro momento a pessoa fica num ciclo aqui, ó, vai e volta, vai e volta. Ela percebe um novo comportamento, um novo saber, ela até interage com a governança, mas ela volta, aprende e volta. Ela fica nisso aqui, ó. Não necessariamente ela vai
elaborar projetos, né? No nosso caso, na nossa experiência, há um filtro aqui enorme, tá? Aqui nós estamos falando de 5 mil, 10 mil pessoas, ou até um pouco mais, e ao nível de projetos, nós afunilamos isso daí para 200 pessoas. Matches com projetos, pessoas que já conseguem ter uma voz ativa, já conseguem falar alguma coisa, né? Propor alguma coisa, né? Já estou chamando aquilo de projeto, né? Quando ela vem conversar com um colegiado e ela quer estruturar esse projeto, ela quer pessoas para ajudar na estruturação de projeto, aí nós estamos falando de 20 pessoas, de 200 para 20. Já é um afunilamento, entendeu? Porque esse aqui também é a tangibilização, né? Então, nós demoramos, é isso que eu estou querendo te mostrar, a gente demorou 4 anos, né, para formatar essa jornada do herói, que a gente quer fazer isso aí agora, gamificar, tokenizar, tal, né? A gente quer que os médicos participem em algum nível, né, nos autocuidados, que aí, veja, eu estou falando de médicos, eu não estou falando desse outro lado aqui, dos empreendedores sociais. Isso aqui vai bem, obrigado. Mas é daqui para cima, ó. Isso aqui é daqui para cima, né? A pessoa, num ambiente salutogênico, a pessoa, ela por si só, ela tem o nível atual que ela consegue manifestar de saúde ou não, de pertencimento ou não, entendeu? Então o problema é esse, a gente está ajudando as pessoas durante esses 4 anos a praticamente elas se entenderem e elas se enxergarem, né? É assim que a gente começou a colher, né, a formação do colegiado. São pessoas que passaram por esse processo, de alguma forma. Pessoas que sentiram na carne, né, na pele, os autocuidados, mudaram suas vidas e agora estão, de alguma forma, criando projetos para ajudar outros a também vivenciarem isso. Pode ser um curso, pode ser um spa urbano, pode ser um projeto no território A, B ou C. Dessa expressão cultural, isso que nós estamos fazendo agora, visando o território, é que vai animar uma economia, até chegar no nível de política pública. Mas se eu for falar isso aqui com as pessoas agora, todo mundo vai pirar. A pessoa não tem condição, preparo, maturidade nenhuma para nada. Então, a gente tem que entender o ciclo que a pessoa tá, se é aqui ou aqui, né? Aí aponta para cá ou aponta para cá, e tudo bem, né? Pelo menos ao nível do colegiado, são essas metodologias aqui. Ao nível dos sujeitos, essa metodologia aqui. E beleza, e aí agora nós estamos incentivando projetos, e nós vamos fazer uma força tremenda para a Conect avançar, para os projetos territoriais avançar, porque é exatamente isso, a celebração Oswaldo de Oliveira aqui, e a gente mostrar, agora que está todo mundo um pouco mais lúcido, né, para esse processo, a gente vai tentar tangibilizar, e agora de forma sustentável, porque se não tiver pessoas, que é a base do processo, nunca, jamais vai ser sustentável, né? A gente deu um gás aqui tremendo num primeiro momento, tá? Mas não que a gente não... Por exemplo, você trouxe o conceito de inteligência prática, né? Inteligência pragmática ou tangibilização. Você percebe... Você acha que é um cara que percebe a realidade pela mão na massa, né? A mão na massa, ela educa, né? Ou você tem sucesso, ou você aprende, né? Não existe o fracasso. Fracasso não existe. Eu ouvi bastante isso até. Muitas pessoas falaram, você é fazedor, isso, aquilo, tal. Mas aí eu fui me investigar internamente. Por quê, né? Desses processos lá no fundo, o que eu perdi é o medo de tentar e errar, uma confiança em aprender, né, e buscar informação, e isso para mim é a base da interatividade com tudo, né? Acaba sendo essa liberdade interna. Sim. Então eu trago esse fazer, né, que é esse fazer não só na perspectiva do material aqui, do interno também, da transformação interna, né, que é você conseguir romper a história do elefante, da cadeira lá, né, que eu contei da comunidade, que é o elefante amarrado na cadeirinha ali, né? Sim. Porque venderam conceitos, a gente acredita neles e a gente está se limitando mesmo, autolimitando, né?
Então a gente tem muita informação disponível, muita condição de se transformar, né? Então, para eu, sei lá, aprender a parafusar alguma coisa ali, eu tenho que me transformar internamente, né? Eu tenho que buscar informação, eu tenho que me testar, eu tenho que ajustar o meu corpo, né? Eu vivo numa dinâmica interna muito grande, né? E é isso. A materialidade acaba sendo a consequência disso, Sim. né? Aqui a gente chama, que a gente só tá dando o nome, né? A gente chama isso que você acabou de falar de jornada do herói. Que é a hora que o cara tenta fazer alguma coisa e ele esbarra nas próprias limitações dele, nas barreiras mentais e tudo mais. Pode ver. Aí, é por isso que ele, vamos dizer assim, não é que o colegiado, isso é uma outra dúvida também, que eu estava discutindo hoje, porque um colega nosso apresentou um projeto, aí ele trouxe esse projeto, até pedi para o Jorge revisar, outras pessoas revisarem também, aí eu expliquei para ele como funcionava a rede, né? Aí ele falou assim, não, mas vocês interferem demais na autonomia das pessoas e tudo mais. Como se as pessoas chegassem preparadas. E a realidade do que a gente observa depois de 4 anos é que as pessoas chegam despreparadas e não preparadas. É exatamente o contrário. O que a gente faz é uma incubação de pessoas, é uma escola de rede, é uma escola de cognitiva, é também uma escola de negócios, em certo sentido, preparando a pessoa para ela vir propor tecnologias e cultura e projetos. Se ela não estiver preparada ou confiante ou identificar os pares na rede, ela vai propor isso aqui em outra instância e não na rede. Então o que a gente faz no primeiro momento é ativar a confiança, ativar o pertencimento, ativar esse acolhimento, para que a pessoa valorize estar inserida na rede e ela entenda que a rede ela é um elemento a mais no universo de outras redes que vão compor cultura, economia e políticas públicas. Essa aqui é só uma rede, né? Que ela é capaz de expressar. Tem outras. Tem união das redes, né? Enfim, essa aqui é uma, né? É uma possibilidade. É alguém que já está ali há 4 anos fazendo um trabalho. Mas a gente detectou muito isso daí, a falta de protagonismo, a dificuldade de expressar a voz interior. Não é que ela não tenha, é que ela não consegue bancar o que ela pensa, né? Portanto, ela vive no 20-80, né? Ela gasta 80-90% da vida dela para manter o dia a dia dela. Ela ainda não consegue expressar mais do que isso, né? Porque é o nível de maturidade dela, o nível de autoconfiança em si mesmo e confiança nos processos, na metodologia. Quando eu expliquei ao meu colega isso, soou estranho para a rede. Parecia que os projetos não teriam autonomia, que teriam que pedir bênção, né, para um guru, né, como se a metodologia orgânica colocasse todo mundo debaixo da mesma asa e criasse, vamos dizer assim, uma imposição vindo de fora para dentro. E não é nada disso. Isso aqui é muito mais criação de ambiente do que criação de projetos, como a gente está falando hoje. Então isso era bom deixar registrado em vídeo aqui, nessa gravação, para todo mundo entender exatamente o que a gente está falando, ainda mais com o seu depoimento, entendeu, Ítalo? Só veio a reforçar, só veio a Legal. complementar. Eu conto uma historinha assim aqui, né? Em todo lugar que você vai, você tem que saber chegar, você tem que saber entrar, você tem que saber andar lá dentro e você tem que saber sair, né? Então, se você chega numa casa nova, né, de noite, tudo escuro, tudo apagado, né, você não sabe onde é a porta, você não tem a chave, você não conhece os cômodos, fala, acha o banheiro. É uma casa gigante, você fica se batendo lá dentro, né? E aí, ainda por cima, você vai sair de lá, né, possivelmente você pode fazer ainda uma cagada e deixar um problema para o outro, porque tá tudo escuro, você não conhece, né? Então, muitas vezes, quando eu vou trazer esse tipo de informação, eu trago essa metáfora. Porque se qualquer lugar que a gente vá, né, a gente tem que saber chegar, porque lá tem uma cultura, tem processo, tem jeitos de ser, né, e a gente é um elemento novo, é uma variável nova, né, e às vezes tem coisas que dão certo, né, e aí a gente quer pegar aquilo que dá certo, aplicar na nossa vida, mas a gente não quer viver o processo que está acontecendo lá, né. Aí, quando ele vai fazer essa transição para dentro de nós, a gente transforma ele e já não acontece do jeito que eu esperava, né. E ainda, além do mais, quando a gente entra dentro da casa do outro, né, e faz o que quer bagunça, a gente deixa a bagunça e vai embora, né? E aí fica os mal entendidos e os pesos internos, né? E o ser humano tem um histórico ainda
muitas vezes de ter anos de relações boas e a gente guarda a impressão do término, né? A gente guarda o peso daqueles últimos pedaços ali no final e esquece tudo de bom que a gente viveu, né? E aí fica levando coisa para frente à toa. E aí para mim é muito disso que eu falei lá. E muito daquilo que eu comentei com você, de sempre gerar autopercepção, né, de todos os lados possíveis, né, para a pessoa conseguir se situar nos ambientes, porque ambiente novo, né, e o trabalho você falou ali, talvez da alfabetização, né, é a gente conseguir se situar e caminhar nesses ambientes que... Tem situações de ambientes que o sistema convencional que a gente fala é água, né? E o que a gente vive é óleo. Quase não dá para colocar um dentro do outro, né? Eles ficam separados numa condição ali de sobrevivência diferente, né? A gente cria terreno, a gente cria ambiente, nesse sentido cyberambiente e até ambiente físico mesmo. A gente cria ferramentas, a gente aporta ferramentas. Para quê? Para as pessoas botarem a mão na massa, né? Cada um no seu nível. E também existe um processo de saturação, né? Se a pessoa... quem são os caras que vão botar para quebrar aqui? São os caras que já estão saturados do jeito errado de fazer, né? O cara já viu que não dá certo aquele jeito, já sofreu as consequências daquilo, né? Muitos estão vivendo aí um processo de burnout, né? Estão querendo uma reciclagem. Passaram pela pandemia sentindo as dores da pandemia, né? Então é como se agora estão voando baixo, né? Mas será que ela tem que reinventar a roda do zero? O que será que a gente pode fazer para trazer a público, né? Já que a gente está nesse momento compartilhativo e integrando, né? Sinergizando e conectando. O que a gente pode fazer para trazer a público de que esse ambiente já existe, para que essa comunicação ela seja bem feita, bem visual e não só áudio, né? Áudio, vídeo, visual, tudo que tem direito, multidimensional, né? Para que as pessoas cheguem em abundância nos seus territórios e tudo mais, né? Sem criar ruído, ou seja, elas cheguem num pertencimento, mas ao mesmo tempo disciplinadas ali, entendendo o ambiente, cheguem tranquilas, né? Mapeando, sendo mapeadas também. Enfim, é ordem, é pertencimento, é reciprocidade, é isso, né? Então essa é uma questão que a gente vai, ao longo de janeiro, aí, trabalhar mais, né? O que a gente pode fazer junto para ativar? Porque a gente já está se autoativando. Isso já é um fato, né? Então, beleza, a gente está trabalhando com a gente mesmo e a onda de ressonância que a gente gera é de exemplo. Você está aí falando da mão na massa o tempo todo, assentado no território, e a gente está falando da mão na massa na cyber território também, né? A gente está na mesma pegada. E agora é um estreitamento, né? É o que o Miguel trouxe, ó, estamos aí, vamos fazer, tangibilizar em 2022, vamos embora. O Jorge citou a Ionara, tem outras pessoas aí também para depois você conhecer mais. Então, o que a gente pode fazer de melhor para 2022, né? Uma vez que o ambiente está posto, o cyberambiente, e agora os demais ambientes para a gente ir avançando, né? Avançando, adensando, tangibilizando. Eu tenho a impressão que o final do ano agora, 2022, vamos ter outro panorama, vamos ter muita coisa de resultado aí, já 4D, né, 5D e tudo mais, para expressar, entendeu? Como eu te falei, não é sempre que a gente encontra pessoas nesse nível na rede, no dia a dia, para ombrear. Não é sempre. Faz muita diferença. Tamo junto. Isso, eu não sei como é que tá teu tempo aí, que eu sei que tá corrido aí, né? Você já viu essa disponibilidade. Pelo amor de Deus, eu passaria o dia inteiro aqui, com maior satisfação, mas quero respeitar e honrar esse espaço que você está abrindo para a gente, né? Não é um ponto final, uma vírgula, mas o que eu queria, né, aí que você trouxesse, né, acho que como resumo disso aí, né, acho que são 3 pontos que você gostaria de trazer para o Connect esse ano,
né, já que a gente está nesse momento inicial, né? E um ponto que você acha que possa ser de integração full duplex com a sinergia, para que a gente possa trabalhar nisso aí para esse ano, né? E principalmente nesse primeiro trimestre, para a gente poder alavancar para os próximos. Então, eu queria te ouvir aí, dentro desse contexto aí, em cima desses 4 pontos, né? 3 pontos aí do Connect e um ponto de fusão com a sinergia, né? Para que a gente possa, nesse primeiro trimestre, né? Quando você é mais ousado, vou falar no bimestre, para que a gente possa alavancar e trazer a energização necessária para que a gente possa implodir, né, com essas coisas e para que a gente possa no final do ano estar aí com esse cenário aí que o Alexandre falou, né, e que a gente possa ter sucesso nessa transição, né, do ponto A para o ponto Z, né, para que a gente possa realizar isso. Queria te ouvir aí em relação a isso. Legal. Vamos ver, 3 pontos assim da Connect para esse ano. 3 pontos assim são fundamentais, né? A Connect precisa de interatividade, né? E essa interatividade acontece por meio das pessoas, e por meio das pessoas as coisas acontecem. Então, nesse ponto, né, precisa todas essas conexões e novas conexões, né, entrarem em atividade e a gente fazer mais conexões, é o que já está acontecendo. E a partir disso é um campo aberto, né? Eu diria que daí as segundas situações, né, a Connect tem bastante coisa aqui que nós fizemos, ela está em stand-by, então são problemas que precisam ser resolvidos, né, então, isso é consequência do primeiro passo, né, com pessoas possivelmente ganhando autonomia, e com a resolução desses problemas a Connect ganha robustez novamente, de movimento, né. Você falou que ela atua em mais de uma área, né? Mais de uma área. E tem vários projetos em stand-by, assim, que a gente foi investindo, comprando máquina e tal, né? E as máquinas estão paradas, sabe? Então precisa de pessoas que tomem frente disso, né? E que tenham autonomia, porque é bastante coisa para fazer. Então, e por característica da Connect, já por ter várias frentes, não tem jeito, né? É uma coisa que eu tomo um pouco de cuidado, porque a pessoa que vai operar determinada situação ali, ela precisa conhecer, saber o que ela está fazendo quanto à prática daquilo, né? Para puxar. Então, a gente precisa de protagonistas ali, pioneiros em algumas áreas, né? Que a gente também tem contato. E terceiro ponto é essa consolidação cultural dentro do espaço, né? Que é esse amadurecimento desse processo em tempo real que a gente vai acompanhando, mas é uma saída de cena do Ítalo, né? É esse pioneiro não atuando tanto aqui dentro. Então, eu gostaria que esse ano esses 3 pontos acontecessem, né? Uma possibilidade, uma ideia, porque, sei lá, olhando os processos da sinergia ou do trabalho de vocês de longe, né? Conhecendo mais vocês como pessoas, né? Mais humano, e através de vocês tentando enxergar um pouco do trabalho que vocês estão fazendo. O que dentro do escopo que a gente estava fazendo aqui da Connect, né, que é a ideia de ter um espaço para gerar experiência e aprendizagem, eu conto muito para as pessoas que trabalham comigo aqui, que a ideia da Connect é como se fosse ser a Walt Disney da sustentabilidade. Então a gente conseguir criar roteiros de experiências, né, e como se fosse um parque de diversão, que tivesse de experiência, a gente der conta de criar, a gente criaria, né. Então, nesse sentido, a Connect está aberta. A gente trabalha muito aqui com permacultura, né? Tem a ONG, nós queríamos construir auditórios, os chalés aqui para as pessoas, né? E se a gente conseguir criar um espaço onde as pessoas possam vir vivenciar, né? Na prática, teoria, cara, eu estou aqui pronto para isso, esperando. 2 anos de stand-by aqui com o bracinho, agora com vontade de botar a mão na massa, né, para construir esses barracões e isso ser um ambiente já de experiência, de aprendizagem. A permacultura facilita muito isso, né, a cocriação, os designs fluidos, né,
No ambiente virtual também, o que vocês disserem, olha aí, Ítalo, você pode contribuir em algo, eu estou à disposição, a gente vê o que dá para fazer, né? Aí eu também me coloco à disposição aí de somar de alguma maneira naquilo que vocês achem interessante, né? Um ponto que eu posso aí reforçar é que o ambiente, tanto eu quanto a Lilian, que a Lilian não pôde vir, mas ela falou, se eu estiver na cidade e conseguir entrar, eu entro, se não der, você conversa com os meninos, a gente tem esse espaço físico, né? É isso. E virtualmente eu me coloco à disposição. Gratidão, cara. Acho que eu fiz essa provocação, né? Só para poder consignar a nossa perspectiva, a nossa visão, e falo para você, pela minha perspectiva, que, cara, nós estamos mega alinhados, né? Super sincronizados, extremamente sinergizados e conectados com isso aí, né? Eu também, depois que eu cheguei de viagem, né, eu tive a oportunidade de estar mais próximo aí com a família, né, e de trazer essa experimentação na mochila, né, compartilhar com a minha parceira aqui, né, que você ainda não teve o prazer de conhecer, mas ela já está me enchendo os babos, como diria minha tia, né, para poder ir aí, para conhecer, né. Eu trouxe um pouco para as crianças fazerem do eucalipto, do eucalipto. Eucalipto, isso. Muda. Do eucalipto, né? Não, mas foi mais mesmo para poder trazer, para eles verem, né? Para vivenciar. E, cara, eles já fizeram várias coisas aqui, já tá aromatizando a casa, enfim, né? E a gente fomentando exatamente essa questão do que eles podem fazer, né? Do que a gente pode criar. Então, Ítalo, eu acho que só validou com chave de ouro, né? Eu acho que agora, daqui para frente, nesse bimestre, né? Já vou deixar de ser ousado e você atrevido, né? Acho que nesse bimestre aí a 8 mãos, que eu digo, né? A mão de sinergia, a mão do nosso protagonismo, a mão de tudo aquilo que a gente espera para esse ano, que a gente possa trabalhar e entender, acho que de forma reversa, como é que a gente pode entender, né, vocês trazerem maior clareza aí desse segundo ponto aí, que são os projetos e as coisas que precisam de destravar. E digo que você não ficou parado esses 2 anos, você só ficou maturando para que a gente desse tempo da gente chegar e interfacear nisso aí para poder fazer, né? É o tempo do sincronismo do contexto, né? Do que o universo... Caiu. Acho que ele caiu, Mas como vai ficar gravado, eu vou continuar. E ele deve voltar, porque ele deve ter caído lá, alguma coisa lá. Exatamente para a gente poder estar trabalhando e desenvolvendo isso aí da melhor forma possível, né? Então, é isso, né? Enquanto o Ítalo não chega, né? Acho que é isso, Alexandre. Acho que foi um bom caminhar, né? O primeiro passo aí de 2022, que acho que culmina com tudo que nós, né? Entendemos que esteja alinhado com o nosso propósito, e agora é marchar com passos firmes e fortes, né? Para que a gente possa ser capaz de realizar, de concretizar e de trazer aí da melhor forma possível para a rede, para nós, para o nosso contexto, para a nossa vida, né? Isso, né? Então acho que o Ítalo só chancelou isso aí, trouxe mais uma vez a materialidade disso, e acho que esse aí é o nosso direcionamento, o nosso sentido para tudo que a gente vai estar desenvolvendo aí ao longo desse bimestre, né? Como fase de mobilização para a gente poder entender, né, quais são os processos, os planos, ou as ações, né, principalmente ações que a gente vai precisar para poder... É um mega acoplamento, né? É um mega acoplamento esse. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Né? A frase que mais me chamou a atenção, ele disse agora no final, que é o Walt Disney da experimentação. Então isso me chamou a atenção, né? Ele fala muito dessa questão aí dos roteiros, né? Dos roteiros de experimentação. Mas aí talvez coubesse aquela questão do ponto e vírgula, né? A diferença entre mapa e roteiro.
Mas deu pra ficar claro o que ele quis dizer, né? Que é o ambiente. O que ele quer é isso daí, criar um ambiente. E eu acho que caberia também uma proposta... Acho que é ter um ambiente, né? Ter um ambiente para poder emergir tudo isso. Para poder onde você vai realizar as experimentações, né? E eu acho que, dado que ele falou que tem várias máquinas paradas, projetos, mas ele busca pessoas com autonomia, né? Dado isso daí, eu acho que dá para fazer uma proposta, né? Já que você falou em bimestre, né? Você está situando aí na razoabilidade do bimestre. Acho que dá pra gente pegar o Dragon Dreaming, certo? Porque o Dragon Dreaming é sonho, né? Pra você trazer as pessoas com autonomia, elas têm que participar do sonho também. Então essa seria a minha proposta pra ele, né? Em algum momento, pra gente conversar com ele sobre isso. A gente voltar a fazer o Dragon Dreaming, resgatando essa questão do sonho, a partir daí, desdobrando isso daí no planejamento e na realização. Realização é o forte dele. É o que ele gosta, né? Mas se ele se permitir também retornar ao sonho coletivo, o que vai acontecer? Nós vamos, como ele falou, né? Eu não quero ser preditivo, eu quero deixar o fluxo atuar. Então a melhor forma de deixar o fluxo atuar agora é nesse bimestre para frente a gente recriar esse projeto Londrina, né? Mas aos moldes do Dragon Dream nesse sentido. Convocar o sonho coletivo novamente, que a gente já sabe basicamente as pessoas envolvidas no projeto, passa a ter uma equipe fixa, né? E esse sonho coletivo vai guiar os passos. Porque daí a gente vai ter um planejamento já voltado para o espaço, é completamente diferente daquela primeira temporada que nós fizemos lá, com o planejamento, nós não chegamos nem no planejamento, né? A gente ficou no sonho coletivo, mas ainda genérico. Dessa vez agora não, estaria direcionado a um território, estaria direcionado a um projeto específico. E aí a gente completar a nossa experimentação Dragon Dream, né? Essa seria a minha proposta para avançar no bimestre. Mas acho que o que ele trouxe hoje é até um pouco mais, né? Transcende isso aí, né? Pela mesma forma que você trouxe aí do preditismo, do empírico, né? De poder fazer acontecer, né? Eu acho que é importante, né? Ter essa argamassa da integração do sonho, do projeto, através da metodologia disso, mas acho que isso é só motivo para poder alavancar. Sim, mas é uma etapa que você não pode pular. Se você pular essa etapa, como diz o próprio Dragon Dream... É fazer de forma orgânica, entendeu? Então, mas o Dragon Dream faz isso, faz de forma orgânica, ele integra os sonhos. Porque o problema, nesse acoplamento nosso com ele, é exatamente o seguinte, ele tem o sonho e o planejamento na cabeça dele. Assim como do lado de cá tem o sonho e o planejamento. Como é que nós vamos acoplar? Se a gente acoplar ao nível do planejamento, vai ficar faltando a etapa de acoplar ao nível dos sonhos. Então a minha única questão é que, dada que os dois projetos estão em andamento, né, para integrar é melhor o nível acima. E o nível acima é o nível do sonho, onde efetivamente um vai conhecer o sonho do outro. E vai rir junto. Do sonho não, do planejamento, né? Não, a etapa do planejamento é onde ele está. E assim como nós também viajamos exatamente por conta de uma anamnese de território pré-planejamento. Mas o que eu estou dizendo é que como a gente, nessa nossa ida a campo, houve o mega acoplamento, ou estamos no processo do mega acoplamento, a gente tem que subir um nível a mais, a gente tem que sair do planejamento e vir para o nível do sonho coletivo. Porque provavelmente o sonho coletivo, ele mata os sonhos individuais que renascem... Mas o coletivo não é antes do planejamento? Então, exatamente. O sonho coletivo... Para nascer o sonho coletivo, você apresenta o sonho individual, cada um apresenta o sonho individual lá, um quer morar num palacete, o outro quer ter uma área comum compartilhada, o outro quer ter uma produção em comum, o outro quer ter moradia, o outro quer ter moradia e renda. Então a gente vai acoplar todos esses sonhos que vão, ao seu turno, morrer como sonhos individuais. Eles renascem como um único sonho coletivo comum. Aí faz sentido retomar o planejamento.
A gente vai colocar aí, digamos, 45 dias nisso, que vão significar para nós um alinhamento mega ao nível do sonho coletivo. Aí, meu amigo, depois que assentou o sonho coletivo, aí praticamente, depois do carnaval, praticamente já podemos pensar em mão na massa, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, né? Para os que estiverem mais liberados, para os que tiverem mais interesse de curto prazo e tudo mais, o projeto tá fazendo esse chamado. Já vai ter vaga, já vai ter oportunidade, disponibilidade, entendeu? Mas eu acho que a Rede Sinergia, acho que ela pode ajudar agora. Vai ser muito interessante, né, a gente praticar esse mega acoplamento, que é uma outra rede que chega, né? E ao nível de projeto, acho que vai ser muito legal se a gente puder fazer o Dragon. Mas eu acho que é ele, né? Sempre é ele, né? Sim. Acho que é tudo sempre ele. É isso aí. Então tá, meu amigo. Acho que ele não volta mais não, mas ficou a gravação aqui, tá ótimo. Depois eu disponibilizo. Maravilha, então. E quarta-feira a gente vai falar sobre as impressões da viagem. Seria bom convidar a Marisa, né? Que é também um pertencimento aí nessa questão. Saber como é que ela tá vendo aí essa questão, né? E que tipo de expectativas que se cria. Acho que era legal. Não, mas ela tá sempre orbitando aqui. Não, ok. Já veio aqui 10 vezes já. Ok. Como é que tá aí? Ok. Mas se ela puder vir pra frente das câmeras aí amanhã participar, vai ser uma boa também. Tá convidado, tá convidado. Com certeza. Então tá. Mas tamo aí, tamo junto. Tamo junto. Então valeu, irmão. Falou, irmão. Beijo no Abraço, coração. beijo. Valeu. Tchau, tchau.